A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Mais uma vez estaremos juntos estudando a palavra do Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Os ensinamentos de Cristo produzem vida e vida em abundância, deixando bem claro que o objetivo aqui é estudar a Sagrada Escritura, conhecermos um pouco mais sobre o nosso Deus, sermos cada vez mais transformados pela palavra de Cristo, buscarmos cada vez mais termos comunhão com o Senhor, estarmos cada vez mais preparados para esse grande dia que é a volta do Senhor Jesus, onde Ele virá para buscar a sua igreja. E hoje nós estaremos estudando, sim, esse assunto tão maravilhoso. Calma, não vou falar o assunto agora não, nós vamos orar primeiro. Grande Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai querido, por essa oportunidade. Espírito Santo, quero te pedir que fale em cada coração através da Tua palavra. Peço que nos ensine sobre a Tua palavra, nos edifique para a glória Sua. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo. Nós somos porta-vozes do Senhor, somos representantes do Senhor aqui na terra. A igreja de Cristo, constituída de homens e mulheres em várias partes desse mundo, são representantes de Cristo aqui na terra. Embaixadores de Cristo, né? Porta-voz, atalaia. Existem várias expressões para explicar sobre a responsabilidade da igreja aqui na terra como mensageiros de Cristo. Amados, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, dê o seu joinha e vamos realizar a obra do Senhor. Pois bem, queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando sobre escatologia bíblica. Você sabe o que é escatologia bíblica? Pois é, hoje nós iremos aprender um pouco sobre escatologia bíblica. Escatologia bíblica é a doutrina das últimas coisas, é o estudo sistemático sobre os últimos acontecimentos da humanidade. E quando a gente fala humanidade, a gente está abrangendo todos os povos da terra. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão para falar sobre essa humanidade que ao mesmo tempo era dividida na hora de Deus tratar de cada um, né? O apóstolo Paulo, ele diz: portai-vos de maneira que não causeis escândalo aos judeus, aos gregos e nem à igreja de Cristo. E isso deixa transparecer, isso nos dá base para crer que o Senhor, ele tem a sua maneira de tratar com cada grupo que existe aqui nesse mundo. E por isso hoje, porém, quando falamos de escatologia bíblica, nós iremos observar que existe várias profecias que já se cumpriram e várias profecias que estão se cumprindo sobre toda a humanidade. Hoje eu quero fazer um resumo, um pequeno comentário, porque sempre o tempo é pouco, né? Vamos meditar hoje sobre os últimos dias da história da humanidade. Os últimos dias da história da humanidade. Últimos dias de preparação. Tem até um comentário aqui, né? Inclusive, irmãos, o nosso estudo de hoje será baseado em um esboço contido na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia que foi editada pela CPAD. Então vamos meditar na palavra do Senhor com respaldos bíblicos. Aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Olha só, irmãos, olha só. Vamos observar aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos,
para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja Deus por essa palavra que nós lemos aqui. Amados, um dos textos bíblicos mais utilizado, mais usado por aqueles que leem a palavra do Senhor, por aqueles que estudam a palavra de Deus, quando vão pesquisar, meditar, estudar sobre escatologia bíblica, sobre os sinais dos fins dos tempos, os sinais com relação ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reinado de Cristo, o juízo final, as bodas do Cordeiro, os 144 mil judeus, as duas testemunhas que estão escritas no livro de Apocalipse, a derrota do diabo, milênio, assim por diante. Todas as vezes que a gente vai estudar sobre esses assuntos, o Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, aqui no capítulo 24, talvez seja o texto mais utilizado, talvez seja o primeiro texto utilizado. A palavra do Senhor nos diz que, um certo dia, o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos ali em Israel, mais precisamente em Jerusalém. Existia o templo, né? Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo ele foi reconstruído pelo rei Herodes. Esse templo aí é o mesmo templo que no passado foi liderado a construção pelo rei Salomão. E a palavra do Senhor nos diz que esse templo era bonito, era lindo, chamava atenção. De tal maneira que o texto bíblico nos diz que quando Jesus ia saindo do templo, eu já até citei uma certa vez que nesse templo existia várias repartições, várias divisões, porque dentro da cultura daquela época, os judeus eles não adoravam a Deus todos juntos ali no templo. Ali no templo tinha o local onde os judeus, homens, adoravam o Senhor. Existe o local onde as mulheres adoravam o Senhor. Existia o local dos sacrifícios. Existia o local onde os gentios adoravam ao Senhor. Esse local é intitulado de Pátio dos Gentios. Gentios, como você deve ser sabedor, gentios na Bíblia são aquelas pessoas que não são judeus. Gentio é todo aquele que não é judeu. Nós, brasileiros, nós também somos gentios. Porém, nós somos gentios convertidos a Cristo, convertidos ao cristianismo. E naquela época existia também vários judeus que eram judaizantes, judeus que se converteram ao judaísmo. O judaísmo, dentro do contexto aqui, é o nome da religião dos judeus. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele derrubou a parede da separação que existia ali naquele tempo. Quando Paulo fala que Jesus Cristo derrubou a parede da separação, não é que Jesus foi lá e destruiu o templo a princípio, não é que Jesus foi lá e destruiu o templo. Olha, a partir de hoje, gente, essa parede aqui vai ser derrubada e todo mundo vai adorar a Deus juntos. A princípio não é dentro desse contexto, no sentido literal, que derrubou, é no sentido espiritual. É no sentido espiritual, porque os judeus achavam que a salvação era só para eles. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem, morre por nós e une
judeus e gentios, para fazer de nós um só povo que adore ao Senhor. Essa parede da separação, ela foi quebrada quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Lembra daquele texto bíblico que nos diz que Jesus, quando estava pendurado no madeiro, lá no monte do Gólgota, chamado também de Monte da Caveira, o Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a morrer, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que são palavras aramaicas, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, que significa Deus meu, por que me desamparaste? E quando o Senhor Jesus falou essas palavras, ele expirou, ele morreu, ele perdeu o fôlego de vida. E diz a Bíblia Sagrada que nesse momento o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Esse véu, essa expressão véu do templo, faz referência a uma cortina, um véu que existia no templo. E essa cortina era uma cortina pesada, é uma cortina que fazia separação ali na hora de adorar a Deus, na hora de realizar os sacrifícios ali ao Senhor, na hora de buscar a presença de Deus. Lembra que eu falei da parede da separação? Então essa cortina, esse véu do templo foi rasgado de cima para baixo, fazendo com que a partir daquele momento todo ser humano tivesse livre acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura daquele templo, com a beleza daquele templo, porque chamava atenção, e povos de várias partes do mundo iam para Jerusalém para adorar a Deus. Eram ricos, pobres, brancos, pretos, quem tinha e quem não tinha, quem tinha posição e quem não tinha posição, pessoas famosas, pessoas anônimas, gregos, como diz a palavra do Senhor, pessoas de várias outras nações iam para Jerusalém para se reunirem ali, participarem das festas judaicas e adorarem ao Senhor. Existem vários textos bíblicos que nos dá base para falar isso. E no Novo Testamento, o principal texto que nós temos é aquele texto em Atos dos Apóstolos. Lembra da festa do Pentecostes? Lembra da festa do Pentecostes? Essa festa do Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. E quando Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja primitiva, a palavra do Senhor nos diz que ali em Jerusalém tinha pessoas de várias nacionalidades, várias culturas, povos e assim por diante. Depois você pode estar meditando lá, Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, você vai ver lá pessoas de várias partes do mundo adorando ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. E a palavra do Senhor nos diz, os discípulos maravilhados disseram para Jesus: Senhor, eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, olha a estrutura desse templo. Jesus então disse, aqui no versículo 2, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os irmãos conhecem o texto bíblico, esse texto, essa palavra do Senhor Jesus, mesmo que o templo possuía uma estrutura fora do normal, a construção, irmãos, se a gente for entrar em detalhes aqui sobre a estrutura daquele templo, era algo assim de chamar muita atenção, porque não tinha muitos recursos igual temos hoje, na área da construção. Mas Jesus falou que não iria ficar pedra sobre pedra ali, por mais que o templo fosse bonito, mas não ia ficar pedra sobre pedra ali que não ia ser derribada. E a história nos mostra que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos, porque houve uma rebelião com os romanos, e a cidade foi destruída, e o templo foi destruído, aquela beleza foi jogada por terra, e restou apenas um pedacinho ali do templo. Esse pedacinho do templo é chamado de Muro das Lamentações, onde os judeus, lá em Israel, lá em Jerusalém, até hoje adoram o Senhor frente ao Muro das Lamentações.
cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos diz. Um comentário básico. Todos esses, lembra que eu falei que esses estudos de escatologia bíblica requer tempo? E mais que tenhamos tempo, e por mais que tenhamos tempo, mas nunca será o suficiente para tratarmos de tudo. Mas esse aqui é um comentário básico para a gente entender um pouco sobre a palavra do Senhor. E os discípulos perguntaram para Jesus, né? Não foi de frente, nesse caso aí. Quando Jesus perguntaram para os discípulos quando que seriam essas coisas, não foi no templo. Eles já tinham saído do templo. Agora já estavam de frente do Monte das Oliveiras. E foi em particular. Quando eu estava em particular com Jesus, eles perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Ou seja, quando que não ficará aqui pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá? Quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? E quais são os sinais do fim do mundo? Ou seja, como os irmãos costumam dizer, né? São uma pergunta tripartida. 3 perguntas de uma vez. E Jesus então, né, respondeu para os seus discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Calma lá que eu vou explicar para vocês as profecias sobre o fim do mundo, as profecias sobre a minha vida. E Jesus então começa a pregar um sermão intitulado Sermão no Monte das Oliveiras. Porque tem um sermão da montanha, você sabe o sermão da montanha, quando Jesus citou sobre as bem-aventuranças. Esse aí é um outro tipo de sermão, foi falado em um outro local, em uma outra data, com uma outra finalidade. Você lembra? Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, os humildes e assim por diante. Pois é, isso aí é um outro tipo de sermão. Aqui nós estamos diante do sermão no Monte das Oliveiras. E diz a palavra do Senhor, que Jesus respondendo, ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E a história nos mostra que depois dessa profecia de Cristo, depois que Cristo foi assunto ao céu, irmão, dezenas, centenas, milhares de homens se levantaram nesse mundo se apresentando como o Cristo, como o Messias. Alguns chegaram ao ponto de dizer que eu sou o Cristo verdadeiro, porque aquele que se dizia ser o Cristo não realizou a obra por completo. Eu sou o Messias verdadeiro, porque aquele que veio primeiro era impostor e ele aceitou que ele fosse morto na cruz. Então cada um desses Messias se apresentou com uma mensagem diferente, falsos Messias, falsos Cristos, de tal maneira que, infelizmente, esses falsos Messias acabaram até atraindo multidões para lhe seguir. Porque para procurar o caminho da verdade, são poucos que querem. Mas quando surge alguém se apresentando como caminho, a verdade, a vida, uma mensagem diferente, uma pregação diferente, um sermão diferente, uma promessa diferente, muitos acabam se sentindo atraídos por essas pregações e muitos acabaram seguindo vários falsos cristos que surgiram durante a história. E Jesus também prossegue dizendo, né? Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, como de fato enganou a muitos. Até hoje que no Brasil tem um indivíduo aí, né? Entre vários, né? Esse indivíduo, ele se intitula como Cristo. Nas redes sociais, eu sei de vídeos sobre ele, né? Chamado Henri Cristo. E os discípulos dele não são, e os discípulos dele não são homens, até onde eu apurei são apenas mulheres. Um falso Cristo bem pertinho de nós aqui no Brasil. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E outros sinais, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerra. Quantas guerras já aconteceram nesse mundo? Se
você for fazer uma pesquisa, uma apuração, você vai chegar à conclusão de que quanto mais as décadas têm se passado, quanto mais os séculos se passaram, guerras e mais rumores de guerra aconteceram nesse mundo, cada uma com uma proporção maior, muitas pessoas morrendo inocentemente. Inclusive, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, você é sabedor, você que acompanha as redes sociais, você é sabedor de uma grande e lamentável guerra que está acontecendo lá em Israel, onde mais de 4.000 pessoas já morreram, entre judeus e os chamados palestinos. E que Deus tenha misericórdia de todos ali, né? Sejam judeus ou não judeus, que Deus tenha misericórdia. Essa é a minha oração. Mas preciso mais, principalmente oro para que haja paz ali em Jerusalém. Como diz a palavra do Senhor, orai pela paz de Jerusalém. Porém, irmãos, a gente sabe que, mesmo a gente orando, a gente sabe que, de um jeito ou de outro, seja em Israel, seja na Rússia, como na Rússia está acontecendo uma guerra que já dura um bom tempo, seja em outra parte do mundo, em alguma parte desse mundo, vai existir alguma guerra, vai surgir alguma guerra, vai surgir rumores de guerra. Então a gente tem que pensar que, de alguma forma, as profecias bíblicas elas estão se cumprindo. Está vendo esse livro aqui? Manual da Profecia Bíblica. Então, a princípio, o nosso manual principal é a Palavra de Deus. Esse livro aqui, inclusive, foi escrito pelo pastor Abraão de Almeida. Então, as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo sobre guerras e rumores de guerra, porque o Senhor Jesus, ele falou sobre isso. E eu virei, porque muitos virão em meu nome. Então, aqui, a princípio, vamos parar aqui, né? Aumento. Eu falei sobre os últimos dias da preparação, ou os últimos dias da história humana, que foi o nosso tema aqui do estudo. O aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Eu li o versículo 4, versículo 5 de Mateus 24. Vamos ver o que fala o versículo 10? Vamos tentar acompanhar aqui, tentar resumir aqui nos comentários, porém acompanhando aqui o estudo da Bíblia, falando sobre o aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Versículo 10, Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, irmão. Quantos falsos profetas já existiram até hoje existem nesse mundo? Estão agindo como o anticristo vai agir na grande tribulação. Muitos falsos profetas estão enganando e ao mesmo tempo sendo enganados. Muitos falsos profetas, quando eu digo falsos profetas, não estou me referindo apenas àqueles que conhecem a palavra de Deus, falam do nome de Deus, já provaram até do Espírito Santo, porque tem pessoas que já tiveram experiências com o Espírito Santo, não servem mais a Deus, mas vivem como se estivessem servindo a Deus, enganando e sendo enganado e atraindo multidões para si através dos seus falsos discursos. Falsos profetas. Existem também os falsos profetas, líderes de outras religiões, pregando um outro caminho, pregando um atalho para se achegar a Deus. Quantos falsos profetas que têm ensinado outras formas de alcançar a salvação, de alcançar a vida eterna. Quantas religiões cujos seus líderes, falsos profetas, têm colocado os seus livros, as suas leis, as suas chamadas Bíblias, né? Entre aspas, digo entre aspas, né? Porque a palavra Bíblia significa coleção de livros. Mas dentro do nosso contexto aqui, da nossa fé, é mais do que, se tratando da Bíblia Sagrada, é mais do que uma coleção de livros. É a palavra de Deus.
A Sagrada Escritura, aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. Porém, muitos falsos profetas, eles têm os seus próprios livros e consideram seus livros com as suas doutrinas, com as suas leis, com os seus estatutos. Eles consideram os seus livros uma espécie de Bíblia Sagrada. Eles consideram os seus ensinamentos, o ensinamento dos seus falsos profetas, acima das Sagradas Escrituras. Então a palavra do Senhor nos diz que surgirão, Jesus falou, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos estão sendo enganados por esses falsos profetas, pensando que estão fazendo bem, pensando que estão agradando o Senhor, pensando que eles são e alguns ainda são capazes de titular, né? Nós somos a última voz profética desse tempo do fim. Irmãos, é triste quando para para pensar que tem pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, mas ignoram os ensinamentos do Senhor Jesus. Para você não pensar que o que eu falo é da minha própria cabeça, eu aconselho você a tem um livro, tem uma igreja aqui no Brasil chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja dos Mormons. E lá eles trabalham com a Bíblia, eles usam a Bíblia também, mas também utilizam um outro livro chamado Livro dos Mormons. E nesse livro, o profeta maior deles, chamado José Smith, ele conta que ele teve uma revelação e ele teve uma espécie de visão. Ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, e esse anjo entregou para ele tábuas de um novo mandamento. E dessa forma eles acreditam que esse livro deles, ou que os mandamentos que tem nesse livro estão em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, ou está acima dos ensinamentos de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo dizendo: ainda que nós mesmos, nós apóstolos, ou ainda que do céu venha um anjo trazendo um novo mandamento, um novo evangelho, boas novas, que queira igualar com os ensinamentos de Cristo, que queira estar acima dos ensinamentos de Cristo, ou da Bíblia Sagrada de modo geral, que ele seja reprovado, amaldiçoado, repreendido e rejeitado. Então a palavra do Senhor, nós cremos que os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada estão acima de todos os ensinamentos que há nesse mundo. Vamos observar aqui também, que está escrito no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então nós observamos aí, irmãos, que o aumento dos falsos profetas se multiplicou sobre a face da terra, de tal maneira que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, iriam fazer tão grandes sinais e prodígios que possível enganaria até os escolhidos. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que o diabo, ele é capaz de se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. Parece verdadeiro, mas é falso. Sabe aquela roupa que muitas das vezes nós usamos, e lá está o nome de uma marca importante, famosa no mundo, né? Mas muitas das vezes é falso. Aquela marca está ali só para falsificar. E muitas vezes muitos de nós compram pensando que está comprando uma roupa original, e o vendedor faz na propaganda. Então tem muita coisa nesse mundo. Eu falo roupa, só um exemplo básico, né? Pode ser uma roupa, pode ser uma peça de carro, pode ser um produto de beleza, enfim. Então, a palavra do Senhor nos mostra. A palavra do Senhor está nos dizendo, porque
Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Eu sei que esses escolhidos aqui, se a gente for entrar em um contexto mais profundo, a gente pode apontar esses escolhidos aí como os judeus, a gente pode apontar esses escolhidos aí como aqueles que irão ficar durante a grande tribulação, no caso, os judeus, onde o anticristo, o falso profeta, irá fazer tão grandes sinais que, se for possível, vai enganar até os judeus. A princípio, os judeus vão ser enganados. Mas depois os judeus vão perceber que aquele anticristo não é o Cristo que eles estão esperando e vão quebrar aliança com eles. Mas ele escolhido aqui também, nós podemos, de uma certa forma, aplicar em nossas vidas. Porque nós servimos a Deus. Jesus falou, muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus chama todos para a salvação. Mas para entrar no céu, somente aqueles que o Senhor escolhe, dentro do sentido daqueles que fazem a vontade de Deus, porque existe o joio e o intriga. Então, existem muitos que estão sendo enganados, existem muitos que servem a Deus, mas estão sendo enganados pelos falsos profetas. E esses crentes são crentes, muitas das vezes, preguiçosos. Preguiçosos dentro do contexto aqui, crentes que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não medita na Bíblia, que não medita na palavra de Deus. Crentes bebês. O bebê eles alimenta só daquilo que os seus pais ou os responsáveis lhe dão. E o crente bebê, o bebê, a gente sabe que a única maneira que ele tem para se expressar, seja alegre, seja com a dor no corpo, seja com fome ou com sono, é através do choro. E o bebê, ele precisa de alguém para alimentar ele. Então tem muitos crentes bebês, crentes que não aprenderam a caminhar com as próprias pernas, crentes que não reconhecem que ele precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, crentes que... Irmãos, a gente tem que examinar a Sagrada Escritura, a gente não deve ficar dependendo apenas da nossa liderança, de chegar na igreja, não, o pastor vai dar um ensino, você está aqui, vou ouvir, e pronto, e vou para casa. Você não pode ficar estudando a palavra de Deus só na igreja, não, você tem que estudar na sua casa, você precisa reservar momentos para estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Do contrário, você está correndo o risco de ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, pelos falsos ensinamentos que há nesse mundo. Amém? Irmãos, nós vamos finalizar o nosso breve estudo aqui, né? Foi uma espécie de saudação, né? Porque tem muitos versículos bíblicos aqui, mas é só para você ter como é que eu posso dizer? É só para você ter uma noção de algum dos sinais da volta do Senhor Jesus, alguns dos sinais do fim do mundo. Falsos profetas e falsos messias. Se você tiver curiosidade de entender um pouco mais, você pode ler. Eu aconselho você a ler Mateus capítulo 24 e capítulo 24 todo, Mateus capítulo 25 todo. Eu vou preparar, quero comunicar aos irmãos, que eu vou me organizar, vou preparar e vou começar a ministrar vários estudos aqui no meu canal sobre escatologia bíblica. Você que ama a palavra de Deus, você que tem interesse de saber sobre vários assuntos relacionados à escatologia bíblica, como por exemplo, a maioria de nós, servos do Senhor Jesus Cristo, a maioria de nós pouco sabemos sobre esses assuntos, como por exemplo, o que é a alma, o que é o espírito, o que acontece quando a pessoa desce à sepultura, o que a palavra do Senhor nos diz sobre o futuro dos justos, o que outras religiões acreditam e ensinam sobre a vida após a morte. O que acontece, o que a Bíblia fala sobre o que acontece com a alma quando desce à sepultura, o que é o paraíso,
Onde fica o paraíso? Onde estão os justos agora? Onde estão os descrentes depois que descem a sepultura? O que é o arrebatamento da igreja? O que é a transformação do corpo? O que é a glorificação do corpo? Assuntos relacionados ao livro de Apocalipse. Então, nós iremos estudar, eu vou me organizar, vou preparar um estudo aqui. Você que tem vontade de estudar a palavra de Deus, você que tem vontade de conhecer a doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia bíblica, você que tem vontade de conhecer o livro de Apocalipse, fique atento, porque nós iremos breve começar alguns estudos aqui no nosso canal sobre o livro de Apocalipse. Amém? E se você também tiver curiosidade, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quiser sugerir algum estudo bíblico, é só comentar aí que a gente vai estar nos organizando. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos aqui, ó Deus, lido a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver o que ensinamos, o que pregamos, nos ajuda a guardar a vinda do Senhor, não nos deixe desviar para a direita nem para a esquerda. Amado Deus, eu quero te pedir que abençoe todos que ouviram essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Quero agradecer a você que esteve conosco ouvindo a palavra do Senhor. Breve Jesus Cristo voltará. Breve Jesus Cristo voltará. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e eu convido você a se inscrever no nosso canal. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson.